Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta segunda-feira, dia 30 de junho de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Dificilmente eu faço isso no começo do vídeo, mas vou pedir encarecidamente para quem assistir, deixar o like, se inscrever no canal, enviar para os amigos para que mais gente tenha acesso aqui ao nosso canal, tá bom? Então hoje, segunda-feira, dia 30 de junho de 2025, um monte de absurdos pelo Brasil. Eu vou falar muito rapidamente do que aconteceu na Paulista ontem, que foi um troço patético, flopou. As contas, cálculos aqui dos institutos que fazem essas contagens, 12.400 pessoas na Paulista ontem, no ato do Bolsonaro para pedir a bendita da anistia, ou, se você preferir, a maldita da anistia. Isso mostra que a direita, a extrema-direita, perdeu a capacidade de mobilização que ela tinha antes. Um pouco mais de um ano atrás, levaram mais de 100 mil pessoas. Outro dia, 40 mil pessoas. Hoje, 12. Na minha mísera e humilde opinião, tem muito a ver com o depoimento que o mito deu pro Alexandre de Moraes, totalmente cagado, subserviente, fazendo piadinhas de uma pessoa frouxa, covarde, que é o que ele é um cagão, porque lá em cima do carro lá do trio elétrico fica falando, não, porque o STF isso, Moraes aquilo, popcorn, ice cream, sinners e o cacete a quatro. Na hora que ele teve a chance de ficar frente a frente com Alexandre de Moraes, ele se cagou inteiro e chamou esse povo que tá aqui na foto, esse bando de aloprado, de malucos. Então, é isso. E teve falas incríveis, né? O Malafaia destruindo a direita. Chamou a direita de prostituta que se vende por qualquer berreca. Agora, para mim o ponto é... O Tarcísio foi, né? Porque a notícia que tinha saído sexta é que o Tarcísio não iria, que ele não havia nem sido convidado. E vocês podem ter certeza de uma coisa. Essa galera que estava aqui na Paulista ontem é bancada pelo Malafaia e pelo Tarcísio, tá? Tá aqui, ó, 12.400 pessoas a contagem. Por que eu trouxe isso? Falando muito rapidinho, que você já deve ter ouvido em tudo quanto é jornal isso aí. O Sóstenes. Quem é Sóstenes? Ah, meu filho, ele é líder do PL. E ele disse a seguinte coisa ontem. Congresso dificultará a liberação de recursos à indenização de vítimas de fraudes do INSS. Em meio à sua participação no ato esvaziado convocado por Jair Messias Bolsonaro, o golpista, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante do Rio de Janeiro, anunciou o novo fronte de embate que a oposição quer abrir para atrapalhar a gestão do governo federal. Eles não estão nem aí para as pessoas, não estão nem aí para o povo, não estão nem aí para aquele bando de aloprado que estava na Paulista ontem. Eles querem fazer com que o governo fique ingovernável, que o país fique ingovernável. É isso que eles querem. O governo precisa fazer é conter gastos. A frase do Sóstenes, o governo precisa fazer é conter gastos. Porque isso, infelizmente, vai cair sempre sobre o pagador de impostos, que somos todos nós, os brasileiros. Então, assim, a narrativa deles é isso aí. Não pode aumentar nada, tem que pagar lá, mas não pode aumentar gastos e não... Ah, o imposto, a gente paga muito imposto, a gente paga muito imposto. A gente paga muito imposto? A gente? Você paga muito imposto, Sóstenes? Tem certeza? Ele não fez esse discurso de economia do dinheiro público, sendo que ele é um ferrenho defensor da liberação de 50 bilhões, prestem atenção no que eu estou falando, 50 bilhões de reais em emendas para que esse dinheiro seja gasto pelos deputados sem fiscalização, sem rastreamento ou sequer que tenham identificado seus autores. É 50 bilhões livres.
Não tem fiscalização, não tem rastreamento e nem identificado os autores eles querem que seja. Também não se preocupou com a economia dos recursos públicos quando votou a favor de que os deputados possam acumular os salários da ativa com o valor recebido a título da aposentadoria. Apoiou o aumento das vagas na Câmara, que passaram de 513 para 531. Eu falei isso daqui a semana passada. Vai aumentar o custo da casa para nós, contribuintes, em 65 milhões de reais por ano. Sem contar o possível aumento do teto de emendas parlamentares. Tá? O Sóstenes, tá bom? E o Haddad falou o que hoje? Com o fim do IOF, o Haddad mira super salários enquanto o mercado está de olho onde? No salário mínimo. Lembrem-se sempre que o Congresso Nacional é formado, na sua maioria, mais 70% de empresários e fazendeiros. Mas não é o fazendeiro do seu amiguinho lá que mora no interior e planta 2 batatas e um limão. Não, não, não. Estamos falando do agro, queridos. Que veio um sujeito aqui falar que não pode aumentar o IOF, porque no agro, se botar IOF no agro, as pessoas vão sentir na mesa. As pessoas já sentem. Por que o café está tão caro? Porque 90% do café que é produzido no Brasil é exportado. Vocês viram o que o Milei fez na Argentina? Aumentou o imposto sobre exportação. Você sabia que no Brasil não tem imposto sobre importação? Aí, Haddad, copia o Milei. Ele não é o gênio dos economistas, do pessoal da Faria Lima? O Milei não é o gênio? Ele está taxando, aumentando, já taxava. Soja foi para 33% de imposto sobre exportação. O Brasil não taxa a exportação. Começa a taxar. Taxa o café aí para você ver se não para de vender para fora e o preço aqui dentro não cai. Taxa. Mas vamos aqui com essa matéria. Então o mercado está de olho no salário mínimo. O que propõe o governo federal? Combate aos super salários no serviço público. É uma das medidas mais defendidas por Haddad, é a limitação das chamadas verbas indenizatórias, adicionais recebidos por servidores como juízes e promotores que na prática elevam os salários acima do teto constitucional. Essa distorção é conhecida como super salário. Tá? Uma proposta para coibir esses excessos foi aprovada pelo Senado ainda em 2016, mas está parada após modificações feitas pela Câmara dos Deputados em 2021. No final de 23, o governo tentou retomar o tema por meio de uma PEC, mas encontrou forte resistência de setores do judiciário, o que levou o Congresso a suavizar o texto original. Porque assim, esses caras já ganham um baita salário. E aí tem um monte de penduricalho. É auxílio moradia, auxílio terno. Outro dia, eu trouxe aqui a semana passada, os promotores de São Paulo têm o auxílio iPhone. Mano. Redução de repasses para a educação básica. Outro ponto polêmico é a tentativa de conter o crescimento do aporte federal ao Fundeb, fundo responsável por financiar a educação básica em estados e municípios. Em 2025, o governo federal deve aportar 56,5 bilhões de reais no fundo, com a previsão de que esse valor continue subindo nos próximos anos. O executivo quer pelo menos interromper esse crescimento progressivo. A regra atual, definida pelo Congresso, prevê que a participação da União, que era de 10% em 2020, suba até 21% em 2025. A equipe econômica teme um impacto adicional de até 6 bilhões só em 2026. Isso aqui é importante, tá? Revisão de incentivos fiscais a empresas. A desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia é outro alvo da Fazenda. Criado em 2012, o benefício substitui a contribuição previdenciária patronal por um percentual sobre o faturamento, o que gerou uma renúncia fiscal de cerca de 9,4 bilhões em 2023. Embora o governo tenha tentado rever esses incentivos, o Congresso decidiu manter a desoneração do ano passado, para ajudar os chefinhos deles. Agora, a intenção é retomar a negociação para ao menos reduzir o impacto total. O impacto total, chega aqui pertinho para me ouvir, estimado em 800 bilhões de reais em isenções tributárias. Você não ouviu errado. 800 bilhões de reais que o governo deixa de faturar, deixa de arrecadar por conta de isenções tributárias.
E nova proposta de aposentadoria para militares. Isso aqui tem que acabar com essa mamata. Ah, filha de militar recebe pensão até... Ô, você tá de brincadeira? Vai trabalhar, filha. Né? Agora, o que o mercado quer? O mercado quer quem manda no Congresso. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Fim dos aumentos reais no salário mínimo. Desde 2023, o salário mínimo é reajustado com base na inflação acumulada até novembro, somado ao crescimento do PIB de 2 anos antes, com um limite de 2,5% acima da inflação. Para o mercado, esse modelo eleva os gastos públicos de forma insustentável. Economistas como Armínio Fraga, esse daqui, ex-presidente do Banco Central, obviamente, chegaram até a sugerir que o salário mínimo fique congelado em termos reais por até 6 anos. Vocês entendem o que acontece? O problema não são os 800 bilhões de isenção fiscal para esse bando de sanguessuga do Estado. O problema não são as emendas parlamentares que os caras enfiam a mão no dinheiro. O problema é o seu salário mínimo. O salário mínimo é que ferra o orçamento nacional. Não é todo o resto, não é todo o resto, é o salário mínimo. Porque o pobre tem que continuar pobre e miserável. Pro rei do ovo vir reclamar que tá difícil contratar. Reajustes sociais desvinculados do salário mínimo, limitação de gastos com saúde e educação, nova reforma da Previdência e uma reforma administrativa. Tudo isso aqui vai acontecer se o Tarcísio for eleito presidente, ou o Bolsonaro, ou qualquer um do centrão, da direita, da extrema direita. Porque é isso que eles querem. Eles querem acabar com os programas sociais, eles querem fazer uma nova reforma da Previdência para ninguém mais se aposentar nesse país, dos pobres, né, e da classe média. Viu, classe média? É com você também, viu, jumento? Limitar gastos com saúde e educação e reajustes sociais desvinculados do salário mínimo. Tá bom para você ou não? É isso que está em jogo, meus amigos. É isso que está em jogo. Hoje, dia 30 de junho, sabe onde estará Hugo Mota? Ele vai jantar na casa de João Dória. Sim, João Dória, que tá sumidinho, né? Com 50 empresários. Ele vai se reunir hoje com 50 empresários em um jantar na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória. O encontro corre e parará. Vocês estão entendendo? Não é muito difícil. Olhem as coisas se encaixando. Ele barrou o decreto do IOF e tirou entre 10 e 12 bilhões do governo para governar o país. Aí ele vai se encontrar com empresários na casa do João Dória, que é outro entreguista, que é um outro privatista e que é um empresário. E os empresários querem isso aqui que eu falei para vocês. Congelar salário mínimo, acabar com o programa social, limitar gastos com saúde e educação. Vocês entendem? Hã? É isso que está acontecendo, tá bom? Outra, Congresso eleva gastos em mais de 100 bilhões, travando o ajuste fiscal. Isso aqui é um levantamento da Tendências Consultoria, elaborado a pedido do jornal O Globo. Então, jumentos queridos que vêm aqui encher o saco. Você pega a notícia do ICL. Isso aqui é do Globo. Globo que apoiou a ditadura. Globo que ele ajudou a eleger o Bolsonaro. Globo que ajudou a eleger o Collor. Globo que ajudou a eleger o FHC. Tá? Então, vejam bem a fonte. Matéria aqui na descrição do vídeo. Esse levantamento mostra que as medidas recentes aprovadas pelo Congresso terão impacto de 106,9 bilhões de reais nas contas públicas em 2025, valor que deve subir para 123,25 bilhões de reais em 2026. Tá? Vocês entenderam? Muito bem. As emendas parlamentares são um dos fatores que mais pressionam o orçamento federal. Passaram de 8,6 bilhões em 2014 para 62 bilhões em 2025, segundo os dados da Tendências.
Projetos legislativos recentes trouxeram jabutis. Já trouxe aqui isso também no jornal, tá? Matérias estranhas ao tema principal do texto, são os jabutis, que oneram ainda mais o orçamento. No setor elétrico, por exemplo, lembra da conta de luz? Falei aqui também. Um pacote aprovado em junho prevê custos de cerca de 190 bilhões de reais que serão repassados aos consumidores. Eu e você. Numa operação criticada por especialistas como um ataque especulativo contra a sustentabilidade fiscal do país. Outro ponto relevante são as renúncias fiscais mantidas ou ampliadas pelo Congresso Nacional, como a desoneração da folha de pagamentos. Falei na outra matéria, acabei de falar sobre isso. O STF exigiu que o Congresso apresentasse compensação pela perda de receita de 20 bilhões com a desoneração, mas só foram indicados 9 bilhões de receitas não recorrentes. Além da desoneração, a prorrogação do programa PERSE, de apoio ao setor de eventos em razão da pandemia de Covid-19, também vai prejudicar a arrecadação do governo, que queria extingui-lo, mas os parlamentares mantiveram a isenção de mais de 15 bilhões de reais. Vocês estão vendo onde está indo o dinheiro? Escutem de novo que eu já falei. Se não quiser escutar de novo, clique no link aqui da matéria, aqui na descrição do vídeo. Tá? Lembrando sempre, matéria do Globo. O Globo é super de direita, tá? Ai, cara, ó, os principais achados da tendências aí, do levantamento. Impacto fiscal do legislativo. Medidas aprovadas pelo Congresso somam 106,9 bilhões em 25 e devem chegar a 123,25 bilhões em 26. Fatores que pressionam as contas. Ampliação das emendas parlamentares, aumento do número de deputados, acabei de falar da outra matéria, e programa Propag de renegociação das dívidas estaduais. O que é esse negócio aqui? Esse Propag é embaçado. Perdão. Renúncias fiscais mantidas ou ampliadas, jabutis legislativos e consequências. Tá bom? Cara, leiam. Por favor, leiam as matérias, tá? Leiam as matérias, tá tudo aqui embaixo. Não sei se vocês lembram, eu falei a semana passada que o governo ia judicializar a questão da derrubada do IOF, né, do decreto do IOF. Quem entrou com isso foi o PSOL. E o Moraes, o Alexandre de Moraes, foi designado relator de ação no STF contra a derrubada do IOF pelo Congresso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, definiu hoje que o ministro Alexandre de Moraes será o relator da ação do PSOL, que questiona a decisão do Congresso de derrubar decretos presidenciais acerca do imposto sobre operações financeiras. No pedido, o pessoal afirma que o Congresso, ao editar o decreto legislativo para derrubar as novas regras do IOF, extrapolou a competência constitucional e violou o princípio da separação dos poderes. Na prática, o pessoal quer anular a decisão do Congresso, que abriu uma nova crise com o Palácio do Planalto. Tá bom? Então é isso, o Alexandre vai ser o relator. Duas últimas para acabar aqui. Dólar caiu, vocês viram? Não, porque ninguém fala, né? Quando sobe, todo mundo fala e a culpa é do Lula. Quando cai, ninguém fala e não é uma coisa boa do presidente, nunca é. O dólar caiu a R$ 5,43 no menor valor desde setembro. E aí, Bovespa subiu. O dólar encerrou hoje em queda de 0,91%, cotado a R$ 5,43. É o menor valor desde setembro. No último pregão do primeiro semestre, a moeda americana acumulou queda de 12,08% em 2025. 12,08% em 2025. O Ibovespa fechou em alta de 1,45%, alcançando 138.855 pontos. A bolsa acumulou alta de 15,44% no primeiro semestre. Tá bom pra vocês? Mas nunca é o presidente, né? E a última, agradecer um comentário que veio no vídeo aqui. Amanhã eu trago o nome, eu esqueci. Que vai começar dia 1º de julho um plebiscito popular pelo fim da escala 6x1 e por justiça social. Movimentos sociais, centrais sindicais e partidos políticos intensificam em todo o Brasil as mobilizações em torno do Plebiscito Popular 2025, uma ampla consulta nacional que vai ouvir diretamente a população sobre temas centrais para o futuro do país. Tá?
Tem início no dia 1º de julho e promete ganhar ainda mais projeção durante a Semana da Pátria em setembro. O que vai perguntar esse plebiscito? Vai perguntar a opinião da gente sobre redução da jornada de trabalho sem redução do salário, o fim da escala 6/1 e a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, além de maior taxação sobre salários acima de 50 mil reais. O link para você se inscrever lá e responder o plebiscito e participar está aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Muito bem, leiam, por favor, as matérias da descrição do vídeo. Leiam, se informem, tá bom? Porque é só assim que vocês não vão ser manipulados por esses acéfalos do centrão, da direita e da extrema direita. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Essa foi a edição dessa segunda, dia 30 de junho. A gente se vê amanhã. Um abraço e até lá.